Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, TV Saudades de hoje tem a grata satisfação, a alegria de receber um grande ator brasileiro com uma história bem grande no cinema, na televisão, no teatro. Stepan Necessian, te agradeço o carinho, viu? Desculpa. Tá. Ainda bem que você não está no palco, né? Oi? Ainda bem que você não está no palco, né? Pois é. Muitas vezes pega a gente no palco, é um inferno. Eu acho que é ressaca isso, viu? É ressaca da isso. Podemos começar, Stepan? Podemos. Já te agradecendo mais uma vez. Stepan, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. Quando é que o pequeno Stepan, goiano, lá de Cristalina, se interessou pela arte? Quando você decidiu que o teu caminho seria esse? E o que você fez? Você estudou? Como é que foi esse começo? Conta pra gente. Então, na verdade, eu não decidi até hoje isso. Mas a verdade é a seguinte, foi tudo muito por acaso. Não fazia parte dos meus planos, dos meus sonhos, nunca tinha imaginado nada disso. Morava lá em Goiânia, eu desde cedo eu trabalhava muito, e ainda garoto entrei para um jornal, Jornal 5 de Março, acabei indo trabalhar, fui auxiliar de revisor e tal, e fiquei lá, e nessa escola, porque eu parei de estudar muito cedo lá em Goiás, no segundo ano de ginásio antigo, eu tive que parar. Fazia parte do movimento estudantil, houve muita perseguição naquela época, dificuldade, fui expulso, não podia estudar em colégio público, etc. E acabou compensando tudo isso com a minha presença lá numa redação de jornal, convivendo com jornalistas, com intelectuais, escritores, artistas, e ter um universo assim que supriu, acho que até muito bem, porque eu não era grandes coisas lá no ensino acadêmico, e acabou que isso aí compensou, uma coisa compensou a outra, mas por uma série de circunstâncias, e eu vim para o Rio de Janeiro, minha irmã que morava aqui, estava noiva, né, casada com Xavier de Oliveira, que foi o diretor de Marcelo Zona Sul, e aí eu sempre tinha medo do nepotismo, mas não foi nepotismo, não, eles estavam fazendo teste para achar o ator para fazer o Marcelo Zona Sul, que era o primeiro filme que eles iam fazer e tal. E realmente coincidiu de eu vir aqui na mesma época, mas eu nem fui fazer o teste, me chamaram depois para ir lá para dar um passeio e tal, foi um primo que falou, vamos lá dar uma olhada no teste. Eu acabei chegando lá fazendo, fez, pô, faz aí, meio assim na brincadeira, etc. e tal. E como eu era muito já garoto, mas eu era muito brincalhão, como diz o Valmor Chagas, eu não era ator. O Valmor uma vez falou, você não é ator, você é cínico, é diferente. Aí eu acabei fazendo descontraídamente, talvez até nem ter noção do que eu estava fazendo, nem ter um nervosismo, né? Eu acabei tirando nota 10 com todo mundo, eles continuaram, fizeram o teste, e aí me chamaram para fazer esse filme, eu vim, voltei para Goiânia, aí na estreia eu vim, quando chegou na estreia, que eu ia embora, não queria, aí na estreia o Reginaldo me chamou para fazer o segundo filme, o Reginaldo Farias, aí eu fui
acabei ficando, fiz o segundo filme, voltei. Eu estava sempre naquela coisa de querer voltar. Tinha namoradinha lá, tinha meus amigos, era todo o universo, era lá em Goiás. Mas acabou que aí veio a televisão, Bandeira 2 eu fui fazer, novela na TV Globo, que era em preto e branco ainda, e acabou que chegou um momento em que falaram, não dá mais para ficar, você tem que optar mesmo. Aí eu fiquei, e aí foi isso, um trabalho foi chamando o outro. Esse Marcelo Zona Sul é aquele filme que você fez com a falecida Françoise. A Françoise Forton, Simone Malaguti, Lula. Vocês eram novinhos ainda, né? Eu tinha 14 anos quando eu filmei. Na verdade, eu tinha 14 anos, a Françoise era um ano mais nova do que eu, 2 anos, tinha 12 para 13. Era todo mundo nessa faixa de idade, com sucesso, fora do comum. Diz para mim, foi uma diversão para você ou ali você já se apaixonou? Eu via que era trabalho, eu já tive logo noção de que aquilo era uma profissão árdua, assim, inclusive era divertido, era bom, mas existia uma disciplina, era uma profissão mesmo, eu vi que era um trabalho, aí assim eu encarei. E fui muito bem cuidado pela equipe, pelo pessoal da técnica, o Edson Batista, que era o fotógrafo, logo cedo me botou para olhar pela câmera, me mostrando as lentes, aquele universo todo me fascinou bastante, né? E eu achei legal, mas o centro da coisa estava voltado para Goiás, era lá que, tinha vivido. E você vislumbrava, antes de fazer cinema, qual era o teu sonho de profissão? Você pensava no futuro profissional? Quando você começa a trabalhar muito cedo, o trabalho vai um pouco. Não é aquela coisa de você ficar esperando para decidir o que você vai fazer. Não, o que viesse, o que aparecia, eu ia fazendo. Eu fui ajudante na feira de um cara, trabalhava daqui, e tentei fazer teste para ser cobrador de ônibus, aqueles testes que antigamente eram cruéis, que você tinha uma ficha para vender. E aí você passava no teste e conseguisse ficar em pé no ônibus sem cair, com a ficha dando troco. Aí o motorista freava, derrubava todo mundo, eliminava a opção de gente. E esses trabalhos de criança, que era muito normal fazer, estudando e fazendo e coisa. Mas o meu sonho, depois que eu fui para o jornal, era ficar no jornal, era trabalhar naquele universo da gráfica, aquilo me encantou muito, de você pegar o papel que o jornalista escreveu, dali ir para o linotipo, para fazer, aí você fazia a revisão, prova de paquê, e voltar, e aí, de repente, você vê a impressora rodando e aquilo tudo transformado em jornal, aquilo era muito legal mesmo. Você está falando tudo isso antes do fotolito ainda, né? Antes do set. Era tipografia. Era tipografia, a manchete era feita na mão, aí tudo aquilo, a bolandeira, aquilo me encantou muito, até o cheiro do chumbo, né, que ficava, o cheiro da tinta. Depois, durante anos, aquilo me acompanhava. Às vezes eu ia no centro da cidade, passava na porta de alguma grafiquinha pequena, assim, sentia aquele cheiro, vinha toda a lembrança da infância. Mas acabou que o cinema foi mais forte, eu me apaixonei pelo cinema imediatamente, entendeu? Apesar de ter feito uma novela, não foi uma experiência que, para mim, tenha sido muito feliz. Eu estava vindo assim, de uma coisa artesanal, que era o filme, uma relação muito pessoal, e entrei assim numa indústria, né? E é diferente. Aí, para mim, foi bem traumático, assim, num certo aspecto. E tá certo aí? Tá dando Tá. Eu aumentei a tela aqui. E aí, sabe o que eu quero saber de vocês? Se você, em Goiânia, nesse período, antes, durante, nesse vai-vem e antes, você era público de cinema, você frequentava teatro, você via televisão? Não, televisão, né? Era o começo lá, era mais atrasado do que os grandes centros. A gente via, a primeira televisão que meu pai comprou só tinha chuvisco, a gente ficava assistindo horas de chuvisco. E depois apareceu o curumim, que era o símbolo da Tupi,
A gente ficava vendo aquele índiozinho 1 hora, 2 horas parado e uma música tocando, que era experimental, estava experimentando a televisão para entrar. Cinema eu ia nas matinês, né? Eu sempre via muito filme de Tarzan, era o preferido, o John Weissmuller, né? Via Mazzaropi também, e filme de cowboy muito, né? Que era o predileto da gente lá, era isso, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu te pergunto assim, se você tinha, nesse universo artístico, se você tinha teus ídolos, pessoal da novela de rádio, se você tinha ídolos na música, A música toda, a música para mim é até hoje, né? Eu tenho uma miscelânea, porque para entender bem assim as coisas para mim, você bota assim que em Goiás as coisas tinham mais ou menos um delay, um retardo, um atraso de mais ou menos 10 anos. Era mais ou menos o que levava para 10, 8 anos, era quando demorava. Pô, às vezes as coisas que já estavam acontecendo ia chegar lá 5 anos depois. Então, aquilo me deixou muito próximo do universo da década de 40, de 50, compreendeu? E que depois veio misturando, já em 68 e tal, quando aí veio por Beatles, Jovem Guarda, Caetano, Tropicália, tudo isso foi misturando. Mas eu tinha todo aquele acervo de Agnaldo Timóteo, de Nelson Gonçalves, de Valdir Soriano, você está entendendo? Sertanejo não era tanto assim, porque naquela época era música caipira, que a gente chamava, era Tonico Tinoco, Timagi Miltinho, assim, mas também tinha aquele universo. Então, fez essa mistura de chegar o novo e a gente ainda estava Vicente Celestino. Vicente Celestino, eu me lembro do dia que ele morreu, a comoção que foi na cidade, entendeu? Todos os bares de luto, que era o ébrio, né, que tinha morrido. Aí botaram pano preto na frente dos bares, e não sei o que, tocava Vicente Celestino o dia inteiro. Então, eu sabia de cor e salteado todas essas músicas, eu cantava quase tudo do Nelson Gonçalves, sabia de tudo, Teixeirinha e tal. Então, é uma mistura muito grande. Aí veio Beatles, etc. e tal. E depois que você se tornou artista, você conheceu algum desses artistas, Nelson Olha, Gonçalves? uma coisa interessante, 2 coisas foram interessantes. O destino quis que, quando eu trabalhava nesse jornal, teve uma peça de teatro, eu nunca tinha ido ao teatro. Teve uma peça de teatro e eles fizeram uma sessão à tarde, 3 horas da tarde, para a imprensa. E o jornalista que estava lá falou: pô, vamos comigo, Moura, que até virou meu padre, falou: vamos lá, rapaz, você precisa saber o que é teatro, não sei o quê. Era uma peça do Pedro Bloch. Agora, eu fui a primeira vez que eu entrei e vi, e tinha um casal jovenzinho trabalhando, que eram os filhos, era Pais Abstratos, a peça. Era com Jorge Dória, a Glauci Rocha, e quem era a filha, a menininha? Françoise Forton. Aí você foi ver essa peça com Jorge Dória, Glauci Rocha, e era Eu François Furton. era Françoise e tal. E aquilo, puxa, assim, alguma coisa. O teatro ele tem isso, você não sabe nem por quê, mas ele mexe com você. Eu falei, pô, que coisa interessante e tal. Achei aquilo. Depois ia ver o show de Martim da Vila, quando foi a Goiânia, para mim foi, pô, ver o Martim da Vila, ver Gerry Adriane, e foi cantar na minha escola, lá na hora do coisa, fez um show no palco lá durante o dia. Aí vi que era da Jovem Guarda, né? E assim foi indo. Há uma coisa também, que uma vez teve um filme que chamava E Eles Não Voltaram. Eles Não Voltaram, era um filme sobre a Segunda Guerra, a história dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aí tinha uma coisa interessante, que a gente assistiu o filme lá, tinha a sessão 2, 4, 6, né? E aí, no final, que o soldadinho morria, não sei o quê, mas no final, saía de trás da tela, saía os atores do filme, alguns 3 atores do filme que estavam lá ao vivo acompanhando o filme, né? E um deles era Augusto César Vanucci, que fazia o papel do Pracinha. Aí eu comentei isso com ele mais tarde. Eu falei, eu estava no cinema quando ele falou: não acredito, você não fala isso para ninguém, você vai testemunha viva. Eu falei, é. Então, foi isso. Agora, aí, aos poucos, né, quando você ingressa assim, jovem, você começa a encontrar e conviver com os seus ídolos, né, com as pessoas assim
você, por de repente, botou ali perto de Tarcísio de Jardel Filho, Grande Otelo, e pô, são mitos e ídolos da gente, né? Isso é Como é que foi isso para você? De repente, conviver com esses caras que para você eram distantes, né? Passavam a ser próximos. é, aconteceu comigo uma coisa assim muito interessante. Isso se concretizou da seguinte forma: eu fui muito bem recebido pelo meu primeiro trabalho. Os artistas mais velhos tinham uma coisa assim de vamos ver se é enganação, ou se esse cara é para valer, se quer ser artista mesmo. Tal. Então, como o trabalho foi bom, foi bem sucedido, eu fui muito bem recebido, muito acariciado por toda essa geração mais velha, de que eu me aproximei muito e acabei criando fortes relações, grandes amizades assim de família mesmo. Isso me levou sempre a repetir que eu sempre considero que eu tive duas famílias, até pelo fato de ter começado muito cedo. Eu tive minha família aqui biológica, de sangue, etc., que me ajudou e que me criou, e tive essa família artística onde foi muito importante para mim essa formação, essa orientação, esse carinho. Eu realmente fui criado nessa família do cinema, do teatro e da televisão. Então, você já se deu conta que hoje você pode e deve representar isso para os atores que chegam? Ter sido bem acolhido te ensinou a acolher? Exatamente. Isso acontece muito. Eu fico olhando e falo, pô, peraí, agora o velho sou eu, porque pô, eu chego e digo, mestre, e não sei o quê, pô, que honra, que não sei o quê, como se a gente soubesse tudo. Então, é claro, é uma coisa que te gratifica, porque você manter esses elos assim, com quem está vindo, com quem está partindo, com quem ainda está acontecendo naquele momento, dar continuidade a esse sentimento de família. Né? Eu vejo esses aí como os filhos mais novos que estão chegando, etc. E tal. E com muita alegria, porque, na verdade, quando eu estreiei, era muito raro ter um ator garoto, jovem, isso virava notícia. Aparecia um de 10 em 10 anos, etc. e tal. Então, não é com essa profusão que nós temos hoje de jovens talentosíssimos que estão aí dando um show preparados, mostrando, trabalhando, etc. Então, isso é muito. Eu fico muito feliz com isso, de ver que está tendo essa renovação de talento. Eu agora fico vendo o Marquinhos Palmeira no Pantanal e fico assim numa felicidade extrema de ver um ator maduro fazendo um papel de pai, de senhor, daqui a pouco de avô, e ver que aquilo foi eu conheci criança, né? Um pouco mais novo do que eu, e eu vi criança. E as pessoas estão indo, como o Murilo Benício ali, etc. Vários talentos extraordinários de jovens entraram e justificaram o porquê está ali, né? Então, isso aí é muito bom. Agora, essa sensação que você falou aí, eu sinto muito isso também. Gostoso também, né, Stepan? Agora, em cima disso que você falou, tem duas coisas que eu preciso te perguntar. Você é de uma geração em que havia preconceito contra a profissão. O ator era uma profissão mal vista. Muito. A tua família te apoiou ou ao contrário, tentou te fazer mudar de ideia? Não, não, pelo contrário. O meu pai era uma pessoa muito evoluída, minha mãe também. Meu pai é armênio, um homem do mundo, foi um órfão do genocídio, que viveu pelo mundo, viveu na Grécia, na França, e tinha uma maneira de pensar que era muito moderna já para a época, que é de apoio total aos filhos, naquilo que eles quisessem fazer, seja o que for. Então, ele tinha muito isso, ele tinha uma coisa de por exemplo, dentro de casa, nunca ofender filho, nunca menosprezar ou falar palavras ríspidas. Ele tinha sempre aquele negócio: se você chama um filho de idiota dentro de casa, quando alguém na rua chamar ele de idiota, ele vai achar que a pessoa lá na rua está com a razão.
Então, pelo contrário, ele sempre, fosse o que fosse, era incentivo, incentivo. Fala, vai. Então, ele teve muita alegria, só foi alegria eu ter virado artista, foi uma grande alegria para a família toda. Você falou que você tem uma irmã, é só uma irmã? Não, tive 4 irmãs. Armênia, Raí, Anitta, Celina, 4, só eu de homem. Por isso que o nego fala, pô, você é hétero. Eu falei, eu queria ser gay, mas não podia, porque era 4 mulheres e um homem. Pô, se eu tivesse tido uns 3 irmãos homens, um ia ser da PM, o outro ia para o Exército, o outro ia ser isso, e eu ia ser bailarina de teatro revista. Mas aí tive que era o meu único filho homem. Eu falei, então eu vou segurar essa onda aqui, papai. E o Pedro é filho de qual das irmãs? Da Celina, da terceira irmã que eu tenho. Ah, tá. Pedrinho deve esse ano. E aí, você disse aí que começou pelo cinema, fez 2 filmes e fez a novela. Por que você disse que a experiência da novela não foi algo, a primeira experiência não foi algo muito positivo? Porque, apesar do sucesso que eu fazia o Casal Jovem de Bandeira 2 junto com a Elisângela, então eu fiquei muito misturou, eu tinha 17 anos, aquela fase da adolescência que já é tumultuada, com quase que perdendo, porque televisão naquela época era uma loucura, você não podia andar na rua. Aí eu fiquei meio que perdido do ponto de vista existencial. As pessoas me olhavam, mas aí o que tinha era o cara da televisão. Eu comecei a não saber se estava olhando para mim, se alguma menina olhava, eu não sabia se estava olhando para mim porque gostou de mim ou se era para o artista. Né? Eu demorei um pouco a Bandeira 2 é Bandeira 2 é uma novela com o Paulo Gracindo? Paulo Gracindo, com Milton Moraes? Milton Moraes, meu irmão Milton Moraes, Paulo, Marília Pêra. Você começou... Estreou ali, nós estreamos junto na novela o Zé Wilker, que fazia o filho do Tucão, a Elisângela, o Felipe Carone. Né? Era um elenco grandioso, Sebastião Vasconcelos, Antero de Oliveira, Nessi Rocha, todo mundo estreando. Sônia Clara, quem faleceu agora, Ilka Soares. Nossa, só fera, só fera. A Elisângela já passou por aqui também, já conversei com ela, uma simpatia de figura. Mas aí me diz uma coisa, você conhecia a linguagem de cinema, tinha feito cinema, a televisão é uma linguagem diferente, ainda que seja a câmera. Eu era muito tímido ainda. Eu nunca tinha feito falando ao vivo, porque os filmes que eu tinha feito era falado e dublado depois. E isso aí já foi uma coisa que a voz, eu não tinha muito controle do tom de voz, a timidez, ao mesmo tempo aquela coisa de... Eu estava acostumada com uma câmera, e de repente tinham 3 câmeras, naquela época eram 3 câmeras no estúdio, tinha todo uma lenda de que o ator que sabe se posicionar para a câmera, espera a luz acender para falar, tinha vários macetes técnicos da época que eu não tinha e eu me sentia meio perdido. Ao mesmo tempo que fazia um grande sucesso, era muita carta de fã, era capa de revista, etc. e tal, eu ficava muito na dúvida, porque eu falei, pô, quer dizer que se tiver uma merda também faz sucesso do mesmo jeito, porque eu mesmo estava me sentindo muito mal. E aí fiquei meio que traumatizado com isso. Né? Isso depois se repetiu no teatro. Quando eu fiz a primeira peça, eu fiquei com um pânico do teatro. Tem muita coisa que você falou aí que eu preciso te perguntar. Por exemplo, linguagem quando você foi fazer teatro, é uma linguagem completamente diferente. Televisão e cinema é gravado descontinuado, teatro é ao vivo. Você estranhou a linguagem? Eu gosto de dizer o seguinte, quando eu fiz o segundo filme, se você me perguntar, sabe fazer cinema? Eu falo, sei. Quando eu fiz a terceira novela, perguntar, você sabe fazer novela? Eu falei, sei. O teatro, quanto mais eu faço, que você perguntar, eu falo, não sei. Compreender? Porque realmente é um exercício onde você vai descobrindo sempre coisas. E essas coisas, elas não estão de alguém captando você, é você botando, você projetando, né, os personagens, etc. E tal. Então, enquanto o cinema e a televisão eles vêm atrás de você para te filmar e para não sei o quê, e ter essa interação entre câmera e o ator, o teatro é você e o público. Então, é você que você está
digamos, é como se você estivesse se filmando e projetando ao mesmo tempo o que você está filmando. Então, realmente é diferente. Demora um pouco até você... O teatro, eu sempre digo, eu faço pouco teatro, até por isso que eu falo, é uma devoção, é um sacerdócio, é uma coisa que a pessoa realmente... Eu vejo essas pessoas apaixonadas, esses meus colegas que fazem uma peça atrás da outra, eles são alucinados por teatro, eles não conseguem viver sem o teatro, né? Porque é aquilo. Então, é dia e noite. Você vai fazer uma peça, as pessoas parecem ter uma ideia de que você vai lá de 9 às 11 ou de 8 às 10 e acabou. Não, é aquilo o dia inteiro em função daquela noite. É tudo, é muito... Né? Uma vez eu fui fazer um trabalho com a Fernanda e eu falei, pô, Fernanda, mas para que a gente vai estar tudo está tão calmo, está tudo tão tranquilo, agora vai começar a peça, ensaiar, para daqui a pouco estar tendo pesadelo, que o figurino não está no palco, que você esqueceu o texto, que você... E ela falou assim, o teatro não é uma zona de conforto, não. Pois é, não é nada confortável. Você falou aí duas coisas. Você falou que você era tímido. Você não passa em nenhum momento a imagem de uma pessoa tímida. Você sabe disso, né? Sim. E Não, ali naquela fase que eu falei de sofrimento da adolescência, que é essa 16, 17, 18 anos, nossa, aquilo ali, eu chamo que é a fase que Deus te castiga para ver se você merece seguir em frente ou não, mas ali parece que tem todas as provações, todas as dúvidas, todos os questionamentos, quem eu sou, por que eu estou, o que eu quero ser, é o abandono da infância, da adolescência, quer dizer, você está vendo que você vai ter que se jogar no mundo mesmo por sua conta e que o mundo não é tão bonzinho quanto a gente imagina que seja, começa a receber os nãos, as durezas da vida. Então, é um período de muita sofrimento, eu chamo. E isso me botou um pouco. Eu fiquei... Aí mistura, fuma um bagulho, e aí fica mais introspectivo ainda, e fica naquele universo. É como eu vivia com o livro de Fernando Pessoa dentro da bolsa, lendo Fernando Pessoa, eu lia muito, né? Então, ia de encontro com autores cuja existência estava indo muito além da minha vivência, e, ao mesmo tempo, eu já pegava aquilo tudo para mim, era eu que sofria, sofria junto com os personagens da literatura, né? Que isso aí é uma tendência que você tem mesmo, jovem, de incorporar de tal maneira que passa a ser seu aquele universo. E aí eu me lembro que tinha um senhor, Leonan, lá em Goiás, que ele um dia pegou o livro do Fernando Pessoa, que está na minha bolsa, botou a mão em cima e falou assim, é um dos maiores poetas e será sempre um dos maiores poetas do mundo, e etc e tal. E eu conheço profundamente todos os heterônimos e todos os poemas. Ele era um intelectual mesmo respeitável. Aí ele falou assim, mas não deixe se confundir com o Fernando Pessoa. E outra coisa, Stepan, você falou aí da questão da popularidade que a televisão dá. Você falou que você sofreu um pouco com isso. Quando é que você entendeu e deixou de sofrer com essa coisa de ser popular? Olha, na verdade, eu deixei de sofrer com duas coisas que foram acontecendo simultaneamente na minha vida. Uma delas é que eu vi que eu não tinha obrigação de ficar preso a nenhuma imagem, e que eu não trocaria minha vida por carreira nenhuma nesse mundo, que eu não deixaria de ser, de fazer nada do que eu tivesse vontade e etc., para manter uma imagem bem comportada, ou de galã, ou disso, ou daquilo outro. Isso foi uma das coisas. Aí, logo com um tempo mais, eu percebi, eu comecei a perceber que eu fui sendo reconhecido, como eu sou até hoje, muito, independente do papel que eu estava fazendo. As pessoas começaram a ter a referência, é o Stepan, esse cara é o Stepan.
Então, como se eu tivesse retomado a identidade, não ficou em um personagem. E quando isso acontece, você de novo tem a sua vida nas suas mãos, porque quando você está no sucesso da televisão, eu me sentia bem na corda bamba, porque bastava alguém não querer mais você e te descartar. Bastava você, o artista fica um pouco, ele é dono da vida dele, mas ele fica um pouco na mão dos outros. Se nego te cancelar, e cancelamento é uma coisa que existe há séculos, não é agora, existe há séculos. Eu conheço vários talentos que foram cancelados por uma razão ou outra. Nego não vou com a cara de fulano, não chama mais para trabalhar, espalha um boato a respeito da pessoa, que o fulano não decora, não sei o quê, fulano bebe, isso, aquilo, denegre uma imagem e destrói uma carreira de pessoas. Então, são muitos os exemplos de talentos assim. Mas quando você percebe que eu comparo muito entre a informação e o conhecimento, que é um tema que está sempre às voltas, que hoje você, com a internet, com tudo, as pessoas têm milhões de informação e nenhum conhecimento. Né? E a informação não é sua, a informação é alheia, passa por você, você pode passar para agora, o conhecimento é seu. Aí, quando você tem o conhecimento, você se sente, de repente, dono daquilo que você sabe, né? E assim, para mim, foi também. Foi quando eu percebi era o Stepan, entendeu? Então, era popular, independente. Até nego brinca, fala, pô, você aparece mais na imprensa sem estar fazendo nada do que a gente fazendo novela. Às vezes os colegas brincam. Mas não é, porque está sempre uma fofoca, uma notícia, um pulo daqui, pulo dacolá, faço coisa diferente, não sei o quê, e fui levando a vida. Estou aqui com 68 anos de idade e você faz retrospecto, todo retrospecto que você fizer, qualquer pessoa que fizer, você vai ver muito dever e haver, você vai ver que você causou grandes prejuízos, mas que você também usufruiu de grandes lucros, né, existenciais, né? Então, o importante é que quando você percebe isso, você não ficar culpando ninguém, que para mim é um princípio assim, fundamental, que é você se responsabilizar pelo que você fez com a sua vida, pelo que você faz e pelo que você fará com a sua vida. Né? E não ficar procurando culpar terceiros ou o sistema. Não, eu fiz o que eu quis, entendeu? Fiz muita coisa certa, fiz muita coisa errada, né? E sou muito orgulhoso, assim, orgulhoso, se existe bom sentido em orgulho, mas eu me sinto muito orgulhoso de me considerar uma pessoa extremamente humana. Humana não no sentido da preguiça, não. Eu me considero humano porque eu tenho dentro de mim qualidades e defeitos, qualidades extraordinárias e defeitos terríveis dessas duas matérias de que é feito o ser humano. Então, eu me sinto muito, 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 muito à vontade, né, nesse aspecto. Nas entrevistas que eu tenho feito aqui, quando falo de popularidade, a maioria dos artistas me fala: cansei de dar autógrafo em nome de outra pessoa. Você já foi confundido com outro quem? Não, só meu nome, né? Ele me chama de tudo: Estênio Garcia, Galvão Bueno, Stefano, Fulvio Stefanini. Aí eu falo, não, é Stepan mesmo. Mas nunca te confundiram, não, com um outro alguém? Jorge Fernando. Era tanto essa confusão que durante o resto da vida em que eu convivi com o Jorge, a gente nunca se chamava de outra maneira. Ele me encontrava e falava Jorge Fernando, e eu abraçava ele e falava Stepan, esse ano. As pessoas chegavam, falavam, parabéns, sua mãe está na novela. Eu falei, Aí eu não desmentia, eu falei, eu não desminto mais. Ele falou, eu também não. Então com ele também chamavam ele de Stepan, então? Eu só chamava ele de Stepan e ele só me chamava de Jorge Fernando. Não, mas confundiam ele com você também? Muito. Trocaram as histórias.
chegava para ele e falava, votei em você, quando eu fui candidato. Chegava para ele, votei em você. A gente vai falar Lá? dessa parte política já já. Agora me diz uma coisa, hoje você gosta da popularidade? Muito. A popularidade, eu recebo ela como gratidão. E fico, pelo contrário, eu fico com vontade de atingir mais e mais pessoas. Até porque as crianças e as novas gerações, que não assistem você trabalhando nas coisas, eles vão perdendo a noção de quem é você. Então a pessoa chega, meu filho te adora. Eu falo, não, ele não, quem me adora é a senhora, porque eu sou avó e tal, mas esse aí nunca nem me viu trabalhando. Aí o garoto, não sei não, porque se você não estiver no ar. O primeiro trabalho seu que eu vi, que me chamou a atenção, foi um trabalho em Duas Vidas. Eu vou pedir a mão ao seu pai. Quê? Eu vou lá pedir a sua mão ao seu pai. Não é assim que se faz quando a gente quer casar com a senhorita distinta, de família? Hein? Ai, não posso nem pensar numa cena dessa. Eu não sei se foi a primeira vez que tinha essa discussão, mas você fazia par com a Isabel Ribeiro e chamou muita atenção aquela coisa do homem, do casal com o homem mais novo e a mulher mais velha. Foi um papel importante para você? Foi muito importante, foi marcante, até porque era a minha volta à televisão, depois de ter ficado 4 anos, 3 anos fora, desde Bandeira 2, até eu sair meio que brigado, assim, meio que... não, você não faz mais televisão, teve umas coisas assim meio braba. E aí o Daniel, que tinha feito parte de todo aquele processo, Daniel Filho, ele resolveu me chamar para fazer essa novela da Janete Claire, até como resgate que foi ele que tinha me levado para fazer Bandeira 2 e ele também achou que tinha me deixado muito jogado às traças, sem me dar um apoio que ele queria. Ele é o diretor da novela. E ele me chamou. Ao mesmo tempo, eu já estava bastante mais seguro, porque estava se consolidando minha carreira no cinema. Eu estava fazendo um filme atrás do outro, protagonizando um longa depois do outro, mal tinha tempo para fazer televisão e tal, e fui fazer essa novela. E lá tive a felicidade de ser dirigido por ele e a felicidade de ter encontrado a parte, né, que era a Isabel Ribeiro, a Cristiane Torlone praticamente estreando naquela novela, fazendo o papel da minha namorada e tal, e escrito pela Janete Claire, que era uma apaixonada pelo que ela escrevia, pelas tramas, etc. e tal. E eu fui me sentir bastante seguro fazendo a televisão. Então, aquilo que tinha sido um sofrimento, daquela ocasião, passou a ser um prazer enorme. E foi um grande sucesso da novela, foi um dos personagens de maior sucesso, com essa temática, que era, na ocasião, a censura tentou proibir o namoro dos dois. Não pode, eles não podem ser amantes e não sei o quê. Até houve uma história muito engraçada que a Janete Claire me ligou falando que estava triste, porque ia ter que separar. Eu falei, por que a gente não dá uma volta na censura? Ela falou, mas como? Eu falei, vamos casar os dois. Foi daí que ela, maravilhosa ideia, fez o casamento dos dois. E eu lembro, Stepan, que ela tratou tudo isso com muita sensibilidade. Depois virou comum, né? Depois virou comum. Mas não, foi primeiro, se não me engano, foi a primeira vez, assim, mais, né? E a outra coisa que eu fiquei muito feliz, que foi o tema o tema musical do meu personagem com a Isabel Ribeiro, que jogou também o Cartola lá mais ainda do que foi com As Rosas Não Falam. Foi lançado. Isso eu não lembrava, que barato. Era o tema do casal, era As Rosas Não Falam. Então, achava aquilo lindo, fui conhecer o Cartola por causa disso. Você lembra o nome do personagem? Maurício. Você lembra bem o nome dos personagens, Stepan? Quase alguns, né? Quase alguns eu lembro. A maioria não. Assim, os mais marcantes, né? Agora, e é isso. Todo ator, o público se renova, você falou da renovação do público, mas todo ator tem 1 ou 2 personagens que marcam a vida, que o tornam conhecido. No teu caso, qual que você diria?
Que são? Eu faço uma brincadeira que eu falo, qual o personagem mais importante para você? Eu falo, é o próximo, porque o anterior eu já gastei o dinheiro, o cachê. Então, para mim, Mas o eu digo, personagem... não, mas eu digo no sentido Eu do entendi. público reconhecer. Teve, sem dúvida que o primeiro, Marcelo Zona Sul, foi a estreia de tudo, que deu o pontapé inicial. Depois disso, eu fiz várias coisas boas. Eu fiz... Olha só, que imoralidade, hein? Eu sabia que ia cair esse troço. Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Ia ser um cão geral, hein? É mesmo. Acabei ajudando foi todo mundo. Mas é só essa questão. Não quero nem ver mais. Bacana a parca, né? Tá vendo aquele prédio ali? Tô. Aquele cinza? Não tem um de cá. Pois é, aquele outro mais alto. Ah, o da ponta. Não, você não enxerga não, hein, Marcelo? Olha na direção do meu dedo. Tá vendo agora? Ah, Eu fiz, com o Cacá Diegues, eu fiz Orfeu, eu fiz o Sargento Pacheco, que foi muito bom, e fiz Rainha Diaba, Barra Pesada, onde eu fazia personagens assim, muito, muito legais, assim, e fiz no teatro, estreiei com a Dama das Camélias, o Armando Duval, foi um fracasso para mim, mas foi marcante. E para dar um pulo na história mais recente, assim como exemplo de personagem que marca a carreira de uma pessoa, sem dúvida nenhuma, tive o Chacrinha agora. Você fez no teatro, no cinema e na televisão, né? Na televisão, é. Quero falar sobre o Chacrinha, mas tem um personagem, por exemplo, que você fez em Vale Tudo. Ah, muito bom, o Jarbas. Que era motorista, mas mais do que isso, é estar numa novela que discutia, que trazia aquelas discussões. Como é que é, para uma pessoa que sempre foi engajada, sempre foi politizada, participar de um projeto daquele? Muito bom, né? Foram belas tentativas que o Gilberto Braga fez, né? De contar um pouco. Aquilo foi a história contemporânea do Brasil naquele momento, assim como Anos Rebeldes e coisa que ele fez. Ô, Dagmar, estava pensando em pedir esse doutor Gustavo para fazer comigo também esse tratamento de sonambuloterapia. Eu tô com a maior dificuldade para dormir. A Maria Lúcia já tá outra pessoa. Não brinca não, que um mês atrás a coisa tava preta, hein? Ela já tá até pensando em trabalhar amanhã. Historicamente, pegar a história do Brasil. Então era muito bom. E, ao mesmo tempo, aquela novela para mim também foi boa, porque na ocasião assim, tinha meio que... Eu era contratado da televisão, mas eu não conseguia trabalhar, era uma coisa terrível. Eu falei, cara, eu sou contratado e não trabalho, eu quero fazer novela, não sei o quê. Aí tinha um pouco lá uma certa animosidade. O nego às vezes faz assim, então dá um personagem, dá um motorista para ele fazer, assim, tipo, vou sacanear esse cara. Eu falei, não tem o menor problema, eu fiz, e acabou que o meu personagem estava entre os 4, 5 personagens mais comentados e vistos da novela, né? Porque ele era muito humano, né? Ele era humano, essa coisa da humanidade que você falou, o Jarbas tinha. Tinha. Ele era muito humano e muito engraçado também. Tinha uma parte de comédia dele que eu fiz com uma Beth ali, e chamava todo mundo de "Ô, superior" e tal, e ficou um personagem simpático e que ficou ali no núcleo, né? Era motorista da Helena Reutemann, Odete Reutemann, do pessoal. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. O Jarbas me deu muita alegria. Agora, recentemente, você fez um trabalho, me permita, que, na minha opinião, foi irrepreensível. Até fiquei puto quando morreu, embora faça todo sentido na história, foi o Sob Pressão. Sob Pressão, doutor Samuel. Você aceita todo mundo, você não manda ninguém embora. Porra, a sua emergência tá com a boca de tubarão e o rabo de uma minhoca. Não dá. Não, mas comigo não existe muita gente. Existe o seu antenor, existe uma grávida que chega pedindo socorro, pedindo ajuda, com dor. Bom dia, seu Antenor. Bom dia. Como é que passou a noite? Pô, tá com pena, leva ele pra sua casa. Só tem uma cama na minha casa. Extraordinário. O teu trabalho, extraordinário aquele projeto. Eu senti quando o Samuel morreu.
doutor Samuel morreu? O que acontece? Aqui agora eles estão melhorando isso, mas aqui as pessoas estavam fazendo série e aí vai ter outra temporada, mas aí você fica sem saber se vai ter outra, se não vai, aí nego não chega como é lá, vamos fazer 2, 3 temporadas, você vai ficar ganhando, e eu preciso trabalhar. Então, o que aconteceu é que da primeira para a segunda, eu não tinha muita certeza se ia ter ou não, e acabei por fazer um contrato com a Bandeirantes, que eu ia para lá para fazer um programa de auditório, não sei o que acabou não dando certo também, e, ao mesmo tempo, teve que matar o personagem, porque ele falou, como é que vocês... mas a culpa não foi minha, ninguém me chegou para mim e falou, fica aí que vai ter. Né? Enquanto isso, quem é que paga o boleto, quem é que paga o almoço, o jantar? Né? Aí é difícil. Aí eu teve isso. Aí, para tristeza minha, da equipe toda, do Andrucha como diretor, de todos, e do público, que sentiu muito... É o que eu estou te falando, né? Aquele Samuel caiu assim na credibilidade, as pessoas humanizavam aquela história toda ali. Porque ele vivia o conflito entre administrar aquela coisa, aquele caos, mas ele era médico, pensava na saúde. Exatamente. Olha, foi irrepreensível como é o seriado. Eu acho o seriado fantástico. Eu fiquei muito feliz. Tanto que o Andrucha ele falava, não, vamos botar ele em estado de coma, qualquer coisa ele volta, vamos fazer ele viajar e tal, mas ele acabou morrendo. Aí, e depois, na quarta, né, até nesse último agora que está passando, quinta temporada, se não me engano, eu apareço em flashback, de vez em quando eles lembram do Samuel, o Samuel aparece lá. Então, mas recebe, não? Recebe, não, flashback, grava cenas, não é só cena do passado, não. Tá. Eu vou lá, gravo, reencontro a equipe, mas foi uma coisa assim maravilhosa, e extraordinário também o seriado por si só, né? Pela primeira vez você começa... porque no telejornalismo, o que você vê mesmo é o caos da saúde contada pelo cidadão, né? É o cara que fala, não tive atendimento, morreu por falta de remédio. Você vê muito o nosso lado assim, e nunca tinham sido mostrado o lado de lá, o que os médicos passam, né? Porque, então, acho que isso aí foi muito importante, muito importante. Agora, antes de falar de dramaturgia no geral, eu quero saber do Chacrinha. Chacrinha, eu lembro do João Kleber, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, mas o teu ficou marcado. Não porque os outros tenham feito mal, mas você era fã do Chacrinha? Por que o Chacrinha? Por que você virou Chacrinha? Isso foi coisa do Andrucha, né? Que foi fazer um musical no teatro, aí estavam lá para escolher o ator, não conseguiam, não sei o quê, e aí ele conversando com a Fernanda, que é a sogra dele, a Montenegro, ela falou, mas você é louco, Andrucha? Só tem um ator no Brasil que pode fazer o Chacrinha, é o Nercessian, é seu parceiro. Aí, o Andrucha me ligou contando essa história, eu falei, não, Andrucha, não vou fazer, eu não sei cantar, o que eu vou fazer no musical? Não canto, não danço, mal represento, eu vou fazer o quê? Não sei imitar, porque tem muita gente que imita muito bem os outros. Eu não sou imitador, não tenho esse dom de imitar uma pessoa. E aí, não, mas não é isso, nós vamos fazer. O Andrucha, com aquele poder de convencimento dele, eu falei, então vamos nessa, vamos arriscar, vamos fazer. Mas eu acho que o diferencial de tudo é que todo mundo que fez o Chacrinha, o estereótipo do Chacrinha. Né? E quando eu fui fazer, eu tinha consciência, eu fui tendo consciência durante o processo de que qualquer pessoa que tiver com uma cartola, buzina e não sei o quê, vai fazer um abacaxi, etc., você vai olhar, você vai falar, lembra o Chacrinha, fala daquele jeito e tal, os bordões. Mas o buraco era mais embaixo, porque tinha o Abelardo Barbosa, o homem, e eu me peguei por esse lado. Na minha cabeça, eu sempre pensava, se as pessoas não acreditarem que ali é o Abelardo Barbosa, que está só de cueca no palco e uma boina, não adianta querer fazer com que, na hora que bota a fantasia, que o Chacrinha. Né? Então, eu fui muito por esse lado emocional, humano, de sentir, de conhecer, de me aprofundar
no lado pai de família, no lado marido, no lado profissional que brigava com todo mundo, aquele personagem, a personalidade do Abelardo Barbosa, e construir isso foi construído. E quando vem a fantasia, que vem tudo, aí se completou e as pessoas se emocionavam demais e ficava todo mundo impressionado, o David falando para mim que na verdade eu estava era recebendo o santo do Chacrinha, porque o filho dele me falou uma vez: pô, você faz coisas que meu pai só fazia dentro de casa, pô, como é que você sabe que era assim que ele fazia? Engraçado isso, né? Muito engraçado. E realmente foi marcante, assim, foi uma coisa que, pô, eu fui vendo, e eu sabia. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte: eu falei, pô, estou fazendo um personagem que é muito querido, é uma referência na vida de muita gente. E você tem que ter, em todos os personagens, mas nesse especial, a humildade de não competir com o personagem. Eu não quero aparecer. Eu me anulei como ator, assim, como ego, como Stepan. Eu falei, pô, se eu vou conseguir a perfeição, vou conseguir atingir um nível bem legal se ninguém conseguir se lembrar do Stepan. E aí eu fiz isso, eu me escondia atrás do Chacrinha, deixava ele, porque eu sabia que as pessoas amavam, estavam com saudade, queriam ir lá ver, mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa, eles queriam reencontrar o Chacrinha. E tem mais Chacrinha, assim, diferentes que nunca vi no teatro. As pessoas que estavam lá, que iam assistir, falavam que nunca tinham visto, tinha gente que, quando eu abri a cortina, que eu estava de Chacrinha, que era a primeira vez que eu aparecia no musical, assim que eu aparecia, muita gente começava a chorar na hora, no teatro. Outros riam, outros aplaudiam, levantavam. Então, foi uma experiência muito legal. Depois fomos para a televisão, para o cinema, e graças a Deus... Você vai entender a minha pergunta. Não que o dinheiro não seja importante, mas esse tipo de reação não tem dinheiro que pague, né? Não. Não tem. A foto do Chacrinha lá atrás, é você de Chacrinha ou é o Chacrinha? Sou eu de Chacrinha. Vamos ter mais Chacrinha, Stepan? Acho que não. Eu acho que não. Não, acho que não. Me diz uma coisa, você já deu uma pincelada nisso? Representar alguém que existiu de verdade é mais responsabilidade para o ator do que fazer um personagem ficcional? Eu acho que é mais responsabilidade, é um pouco mais assustador, porque você tem referência, que as pessoas têm uma referência, né? Então, a primeira reação das pessoas querem ir assistir para ver se está igual. Para ver se está igual. Só depois que elas acreditam que está parecido, que está igual, é que elas embarcam na história. Mas o primeiro julgamento pô, será que está parecido mesmo? Né? E a gente tem tido situações maravilhosas, que eu considero, como o Nelson Xavier fazendo o Chico Xavier, que ele fez de uma profundidade, de uma beleza extraordinária. O próprio Julinho Andrade fazendo Gonzaguinha. Nossa, perfeito. Pô, o Emílio Dantas fez o Cazuza, né? Exatamente. Então, a gente tem tido essas boas representações. Agora, não é fácil. No meu caso, então, tinha uma coisa que é o seguinte, que cada um tinha um Chacrinha na cabeça, entendeu? Todo mundo tinha o Chacrinha, mas cada um... E eu tive muita liberdade para poder falar, etc. E tal. Incorporei isso de tal maneira no espetáculo que tudo era possível, porque eu estava fazendo Chacrinha. Eu me lembro que um dia eu engasguei lá na cena, tossindo, engasgado, e eu olhei e falei, puta que eu pariu, não tem ninguém para trazer um copo d'água para mim nessa merda, cadê o contra-regra? Como se eu estivesse na televisão falando aí. Entrou o rapaz, bebeu a água, não sei o quê. O público não sabia nem se ele fazia parte da peça, se não fazia, porque tudo era possível para ele, entendeu? Tudo era possível. Bacana. Foi o único personagem que existiu que você fez? Assim, mais marcante foi. Vamos lá. Teu processo de composição, Stepan, você compõe de dentro para fora ou de fora para dentro? Não, acho que complementa, assim, porque primeiro eu tento sentir o que é aquele personagem quer dizer, como é que vai ser,
imaginando ali, etc. e tal. Aí, quando você bota os elementos, o figurino é uma coisa que é muito importante para mim, que às vezes é quando se completa, quando eu vejo se o personagem está ali ou não, se aconteceu. Eu agora mesmo vou filmar, segunda-feira, vou fazer Candelária, que é um seriadinho que eu faço a participação lá, e eu fiz, lia, ensaiei, etc. e tal. Quando eu cheguei lá, o pessoal do figurino me deu uma touca e eu não sei o quê. Quando eu olhei, falei, era como se, tá aí o personagem. Quer dizer, foi complementado pelo figurino. Né? Então, isso ajuda você, o figurino. Para entrar em cena, você precisa se concentrar. Para sair de cena, você precisa desconcentrar. Depende muito do personagem que você está fazendo, que alguns exigem um instante. Mas, a partir do momento em que eu vou fazer o personagem, normalmente eu já fico ali meio a meio, entendeu? Nem saio muito, nem na hora de almoçar, nem saio muito, também não entro demais para não romper o relacionamento. Mas eu faço isso. O Chacrinha me exigia muita concentração antes, assim, muita, que era um momento mesmo de despedida de mim para poder entrar ali. Eu pedia, rezava ali atrás do coisa, pedia permissão a ele, ao Jarbas, irmão dele, sempre falava, vou aí nessa... E entrava totalmente concentrado. Por isso que eu falava, eu não queria me esconder, eu não saía do personagem durante o tempo todo que eu estava no palco, era aquilo ali o tempo todo. Claro, no cinema, na televisão, você vai variando um pouco. Né? Então, nesse sentido, fora aquelas participações especiais de um capítulo, que também vou te perguntar sobre isso depois, mas você, no cinema, no teatro, na TV, você convive com o personagem que você está fazendo durante meses. A pergunta que eu te faço você convive com eles fora de cena? Eles te dão toque? Você sabe que é meio compulsório isso, né? Isso não depende muito de você querer ou não querer fazer isso. Eu acho que eu sinto muito isso. A partir do momento em que você está fazendo um personagem, a não ser que seja um personagem assim mais artificial ou mais exteriorizado, assim, você vai fazer de novela, não dá para você ficar carregando um personagem de novela 6 meses, né? Mas você fica com aquilo ali dentro. Eu sinto, biologicamente, várias transformações, assim. Por isso que eu acho que tem que ser... O artista tem até que tomar muito cuidado, porque quando ele está envolvido com isso, ele um pouco pode perder a identidade. Não é nem identidade, não é psicológico, não é fisicamente mesmo. Você se distrair, porque é como se o seu corpo tivesse emprestado por um determinado tempo, o seu psicológico, tudo isso está ali dedicado ao personagem. Então, você pode se distrair disso, você está entendendo? Se distrair, se machucar, ou alguma coisa assim. Por exemplo, o Chacrinha, ele era hipocondríaco, no próprio filme, ele sentia dores, etc. E tal. Foi um período que eu fiquei o tempo todo também, eu me sentia, era um pouco, eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu toda hora eu passava mal, eu acho que sem querer eu assimilei bastante desse... Interessante isso. Falando além do Dr. Samuel, quantas vezes você já morreu? Rapaz do céu, eu já devo ter enriquecido muita funerária. Eu já morri muito. Como que é gravar a morte? Porque é uma coisa que a gente não conhece. A gente só... É uma coisa muito interessante, né? Porque é uma das glórias da vida do ator. É o único que morre e o cara fala corta e você ressuscita. Como se fosse... Mas você já gravou cena de caixão? Muita também. Samuel mesmo, entrei no caixão, dá uma agonia, certa agonia, né? Que você fica ali. No meu caso, eu estava morto e alguém tinha que vir trazer um cigarro para dar uma tragada enquanto eu estava no caixão. Falou, eu estou morto, mas eu quero dar uma tragada aí. Ele chega a botar o cigarro. Dá. Agora, me diz uma coisa, Stepan. A gente falou que o ator convive com o personagem durante muito tempo, no cinema, no teatro, na televisão.
Qual é a sensação quando o trabalho acaba? De luto, de alívio, de vazio? Acabou o projeto, o personagem vai embora. No meu caso, assim, eu encerro mesmo e falo, puxa o carro à frente, dá vaga a outro, né? Vamos ficar aberto aqui para. Mas tem trabalhos que você sente mais saudades, né? Pô, cria um relacionamento de equipe, de elenco, que você fica meio sem querer que aquilo termine. E para onde eles vão? Onde você guarda? Você guarda souvenir? Para onde vão os personagens quando eles acabam? Os teus? Eles devem ficar em algum lugar aí que eu não sei exatamente onde é, não, mas eu sei que também não vão embora de vez, não. Eles são todos... Até uma vez eu falei que eu achava que eu devia muito aos personagens, que foram grandes amigos, meus, talvez os melhores amigos, as pessoas que mais me ensinaram, né, onde eu me amadureci, várias coisas que foram importantes ter vivido e que numa vida só eu não teria condição de viver, que eu vivi através dos personagens e emoções e sentimentos e atitudes que eu fiz ali. Pô, eu morri, mas eu matei muita gente também, compreendeu? E tudo isso forma, né, você, né? Ô, Stepan, você tem pudor em pedir papel? Está desempregado, tem pudor? De quê? De pedir trabalho, pedir personagem? Não tem, não. Apesar de que teve momentos em que eu fui pedir, porque não está acontecendo, eu fui pedir, pô, se tiver alguma coisa, lembra de mim. Era normal isso, você ir nas produtoras de cinema, visitar, falar, lembra de mim e tal. Porque, aí, depois, com o tempo, não teve assim uma coisa que eu não tenho aquela história de esse personagem. Teve um filme com o Reginaldo Farias, que era o Barra Pesada. Se errar, tá frito. Nessa não tem erro, crioulo. Que era uma história do Plínio Marcos, em que eu tinha lido o roteiro, quem ia fazer era o Roberto, então eu fiquei com alimentando aquele sonho de fazer aquele personagem, esperando o dia que o filme fosse feito, de repente eu soube, vai filmar e não é você, é outro ator. Eu fiquei desesperado, briguei com o Reginaldo, xinguei ele, falei, que pariu, que sacanagem isso aqui. E não foi praga minha, não, mas eles começaram a filmaram uma semana e não deu certo. Aí me chamaram correndo às pressas para ir fazer, e eu acabei fazendo. Interessante você falar isso, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer é essa. Já houve papel que você se arrependeu de aceitar? E já houve papel que você recusou de aceitar? Você se arrependeu de recusar? Não teve. Eu recuso muito pouca coisa. Eu tenho um negócio sagrado do trabalho, que uma coisa que você pede tanto a Deus para não te faltar, que é trabalho, que é a coisa que um homem sem trabalho, como dizia o Gonzaguinha, né? Então, eu sempre penso que todo trabalho para mim é sagrado. Então você não tem restrição a cena nenhuma, você não tem restrição a personagem nenhum? Não, eu já recusei, não personagem, mas eu já recusei, assim, sutilmente, ir fazer o trabalho com um universo de pessoas que eu sei que não tinha nada a ver comigo, que não... Tá. Está entendendo? Eu falo, não, é melhor não ir, eu não vou ficar feliz ali, eu
não tem nada a ver, não me identifico com a pessoa que vai dirigir ou com aquele grupo. Então, isso aí eu já fiz, não quero. Está entendendo? Não, mas isso à parte, assim, alguma restrição com o personagem, com cena? Não, nenhuma. Tá. Não, nenhuma. Agora, me diz uma coisa, Cepan, o que é mais difícil para você como ator? Ou, de repente, mais desafiador? Fazer um personagem completamente diferente de você. Eu sei que o ator gosta de desconstrução, mas tem aquele outro que é muito próximo de você, tão próximo que mexe com tuas feridas. Qual que é mais difícil para você? O mais desafiador é você fazer alguém que você não é parecido com você, né? E agora eu acho muito legal quando o personagem tem coisas que faz parte da sua vivência. E acontece isso. Eu fiz um seriado do Silvio Guidante chamado Acerto de Contas, que era um seriado bem legal, e que tinha uma hora lá que o filho morria e tal. E aí eu fiz a cena, eu pegava o filho, não sei mais o que. Aí, na hora que eu me debrucei sobre o filho que eu fiz, veio uma crise de choro, que nem eu esperava, você está entendendo? Mas veio uma crise de choro. Eu falei, algum motivo tem ali, alguma memória, alguma lembrança, alguma coisa veio, né? Então, mas todos os personagens, para mim, eles são desafiadores e é um desafio. Eu não vou com certeza de nada, entendeu? Pega minha carteira lá. Você decora fácil? Rapaz, eu decoro, eu não tenho muita dificuldade, não. Apesar de que é assim também, né? Tem texto que você lê e você já entra, você te assimila. Agora tem algumas frases mal escritas que, puta, é um inferno, que aquilo não... Aí você, às vezes, até modificando um pouquinho para tentar melhorar, ou então, dentro do contexto, umas falas sem nexo ali dentro da coisa, ou então, de vez em quando, aparece uma fala, em novela acontece muito isso, às vezes, uma fala que não tem nada a ver com a essência do seu personagem, entendeu? Aí você sempre dialoga, conversa com o diretor, dá um palpite. E eu tenho sorte também, porque o pessoal deixa eu improvisar bastante, sabe? Sempre. Eu queria falar de improviso com você. Você gosta de se ver, Cepan? Você se vê com os olhos? Não. De novo. E eu detestava tudo, detestava até a voz, eu queria ver. Tanto que eu não assisto cena, eu gravo, eu falo, vai acabar de novo aí? Daqui a 10 minutos, mas tudo bem, vamos indo. Eu tenho que pagar aqui. Enquanto eu estava falando com você aqui, tinha uma pessoa aqui trabalhando arduamente comigo. É a Neia, querida. Toma, Neia. Obrigada, tá? Queira-me bem, não lhe devo um vintém, amém. Tá bom, então. Tchau. Pede ela para dar um cafezinho para mim, por favor. É prazer, eu perguntar se eu queria. Então, o que você estava falando era... Se você gosta de se ver, se você se vê com os olhos da severidade e da generosidade. Não gosto. Não? Não gosto. Assim, tem coisas assim que quando eu acho que eu estou bonito, não sei o que, eu gosto de ver, até revejo. Mas a maioria das vezes, eu fiz um filme agora, eu fui até ver uma exibição, todo mundo adora o personagem, tá ótimo, faço um cover do Cid Magal. Nossa, mas eu me senti tão gordo, tão inchado, barrigudo. Eu falei, caralho, porra, não é possível que eu estava pior do que eu estou hoje. Porra. Aí, mas você consegue enxergar evolução no teu trabalho, né? Consigo ver quando... Eu consigo ver quando... Olha, eu já tive várias coisas que eu me surpreendi, assim, trabalhos que eu fiz e que eu achava que... Chegou a pessoa para tirar a vacina. Que estava mais ou menos... Manda subir. Que eu achava que estava mais ou menos e que, de repente, caiu no gosto, foi um sucesso de crítica, de público, sabe? Vários filmes, várias coisas que eu fiz. Pô, você arrebentou. Eu não tinha essa noção. Entendeu? A gente já volta para a dramaturgia, mas eu quero falar do outro lado do teu trabalho. Você faz um trabalho muito elogiável à frente do Retiro dos Artistas. Te dá prazer? Já me dá, quer dizer, muita alegria de poder ajudar, né? Isso aí. Eu ontem mesmo, por exemplo, a Marlene Morbeck, que foi uma chacrete, ela morreu, faleceu ontem, vai ser enterrada hoje. Marlene Morbeck,
A Marlene Morbeck, ela foi figurinista na TV Globo e foi chacrete. E ontem aí estava um problema danado de negócio de enterro, essas coisas, porque ela não tinha deixado a senha do banco para pegar o dinheiro, não sei o que, para falar. Aí eu fico muito feliz, peguei o telefone, liguei, falei para Cida, liga para o fulano, pede para não sei o que, mas de repente estava tudo resolvido. Eu sempre ajudei muito assim no que eu posso, sabe? Então, quanto tempo você está à frente do Retiro? Há 20 anos. E quer continuar enquanto você tiver força? Enquanto eu puder ajudar, enquanto não tiver ninguém para vir, pegar e continuar, dar continuidade, eu não vou deixar acabar, porque eu cheguei lá, estava acabando. E eu consegui ressuscitar, me dediquei durante uns 10 anos, a minha vida, eu ia para lá às 6 horas da manhã, saía meia-noite até poder botar de pé de novo. Eu quero te dar um parabéns por esse trabalho, viu, Stepan? Obrigado, mas é super merecido. Eu estou com um problema aqui, que a moça vem fazer um teste de Covid aqui, porque eu vou filmar ela aqui. Eu acho que eu vou pedir para fazer aqui enquanto a gente está falando. Tá, tudo tranquilo. Aí você teve um período que você foi deputado federal. Fui vereador, dois mandatos aqui no Rio, e depois deputado federal. Fiquei 10 anos nessa atividade. Como é que é essa coisa de ser político? Estar lá dentro de Brasília, na Câmara dos Vereadores. Eu sempre fui apaixonado por política, sempre fui militante estudantil, sempre... A política não tem, talvez esteja nesse momento em que eu esteja mais afastado da política, desse ponto de vista eleitoral, seja agora, nesse momento. Mas é assim, eu vou definir para você a coisa assim, eu fico onde eu estou feliz. Então, chegou um momento que eu estava trabalhando e precisava fazer alguma coisa a mais. E eu achava, eu não estava assim num momento de muita felicidade na profissão. Aí veio essa coisa, eu fui e fiquei 10 anos felizes. Aí, no momento em que eu achei que não era, até eu quis entender por que eu quis sair também, porque eu vi que eu não queria mudar de profissão. Eu queria ser deputado, vereador, mas eu não queria virar um político profissional e deixar de ser ator para exercer mandato só e ficar aquilo como profissão. Aí, na hora que eu percebi isso, também foi quando me chamaram para fazer chacrinha, para fazer isso, fazer aquilo, eu falei, olha, a vida está me chamando de novo lá de cá. E vim. Só para a gente não passar batido por isso, como é que você, que é um ser político, você que gosta de política, você que sempre falou de política, como é que você enxerga essa polarização? Eu não preciso, se você não quiser se posicionar, mas a polarização em si. Ela é terrível, ela é horrível, e até pelos motivos, que é uma polarização, de repente você fala, pô, está tudo polarizado, pô, o nego quer salvar a vida do fulano e o outro lado está polarizado porque, além de salvar a vida, quer lutar pela eternidade do fulano. Né? Não é a polarização do mal que nós estamos vivendo. É uma polarização do mal, e isso é ruim. Será que isso é transitório? Será que é passageiro? Ou você vê isso com pessimismo, Stepan? Cara, isso é um vírus, né? É um vírus. Então, a gente não sabe quais são as novas... Como é que chama? O Omicron desse vírus. Cepas. As cepas que vêm desse vírus. O que ele pode... A gente já viu vírus horrorosos que deram no que deram em tragédias da humanidade. Agora, eu acho perigoso quando isso está atacando o futuro, né? A vida, né? A luta da morte, vida e morte. E não tem aí, até porque eu sou centro dessa história. Meu candidato no primeiro turno é o Ciro Gomes, entendeu? Vou votar no Ciro em primeiro turno. Né? Tem que ter essa opção. Eles estão matando o primeiro turno. Isso aqui é terrível nessa polarização. Sim, sim. Não, e se manifestar não por um, não por outro, isso, você tem que ter coragem para poder assumir isso publicamente, né? Porque hoje em dia, se você não é um, você tem que ser outro, e aí tem cancelamento, essas coisas, né? Eu estou um pouco me lixando para isso também. Muito bem. Quem me cancelar não merece me ter. Vamos entrar na fase final da entrevista, Stepan, mas tem algumas perguntinhas rápidas para te fazer. O protagonista no projeto Meia Boca ou um bom personagem no puta projeto?
Um bom personagem. O protagonista é ótimo, eu acho maravilhoso ser protagonista. Agora, eu sempre digo o seguinte: o ator ele tem que botar na cabeça dele que ele é o protagonista de suas falas, de seu personagem sempre. Eu nunca entro em cena achando que eu não sou o protagonista. Se eu tiver que só abrir uma porta e falar boa tarde, pode entrar, esse momento, quem protagoniza essa cena sou eu. Então, eu tenho esse espírito do protagonista dentro de mim. Legal. Você gosta de fazer comédia? Comédia é mais difícil? Comédia não é fácil, não, mas eu gosto, mas eu não tenho a preferência. Vou fazer comédia ou vou fazer drama. Os dois são muito bons de se fazer e cada um tem um tipo de exigência tão grande quanto a outra. E por que você acha que a crítica especializada enxerga a comédia como gênero menor? Por falta de senso de humor. Vilão, você fez algum vilão clássico na TV? Você gosta de fazer o vilão? Não fiz, não. Assim, já fiz cara ruim, assim. É bom, eu acho bom também. É aquilo que eu te falei, assim, nessa paisagem humana, tudo é bom de se fazer. Stepan, o bom do fracasso, você deve ter vivido as duas coisas. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Olha, o ruim é igual para os dois, porque é você imaginar que eles são eternos. Então, não existe o fracasso eterno e não existe o sucesso permanente, absoluto. Você tem que saber que a vida é uma gangorra mesmo, que vai, que sobe, que desce, e se você encarar dessa forma, os dois são cruéis e os dois podem te ensinar muito. Tá. Bom, como espectador, Stepan, o que é mais difícil de engolir? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por bons atores? O que é mais difícil de engolir? As duas coisas são indigestas, né? Porque um estraga o outro sempre, né? O bom mesmo é ver um bom texto dito por bons atores. Sim. Bom, vamos lá. Durante muito tempo, a Globo foi hegemônica na produção de telenovela. É interessante você ter outras emissoras produzindo novela com qualidade, ainda que a Record faça novelas apenas religiosas, que têm boas histórias, mas você acha importante? A hegemonia é ruim para todo mundo, você não acha? Não. Quanto mais gente estiver produzindo, melhor. É claro que você tem um padrão, um nível de excelência na TV Globo difícil de ser alcançado, né? Até mundialmente, em termos de novela, é difícil de ser alcançado. Agora, esse trabalho é muito importante. Agora, também é muito importante, nesse momento, que muita gente não está entendendo, como as coisas estão mudando muito, né? Hoje em dia tem 1000 possibilidades de produtores independentes, etc. Eu mesmo trabalho na TV Globo em mais 20 lugares, né? Assim, estou fazendo um filme atrás do outro, uma série, tudo. Isso é muito bom. Agora, a gente tem que saber o que a gente tem que pensar. Por exemplo, a TV Globo, ela está fazendo enxugamentos, etc. e tal. Agora, nesse momento, é importante saber o seguinte: a TV Globo hoje ela não compete mais com o SBT, com a Record e com a Band. Então, ela está competindo com multinacionais, ela está competindo com Netflix, Amazon, Disney e não sei o quê. E nós estamos vivendo no Brasil. Então, você imagina o seguinte: você vai fazer uma série e que a Netflix faz, aquela série com aquele padrão, bota lá $30 milhões para fazer, né? Aí você vem para a TV Globo que tem que fazer algo para competir com aquele padrão e $30 milhões, que são 150 milhões de reais. Tem sido cruel esse momento também, essa fase da economia, do câmbio, para a gente que está trabalhando nisso. Mas vamos em frente. Nesse sentido mesmo, Stepan, como você vê o futuro da teledramaturgia? Novelas não vão ser mais longas como eram, ou você acha que ela tem fôlego ainda para... Se a novela for boa, tem, cara.
Você vê Pantanal agora, por exemplo, um exemplo disso. A novela é tão boa, tão maravilhosa, tão interessante, que pô, todo mundo fica grudado ali assistindo, não quer perder um capítulo, etc. e tal. Agora, o que está mudando muito também por exemplo, está se criando, está se formando uma certa agonia com qualquer coisa mais longa, com qualquer coisa. A gente sabe, o pensamento é o do Twitter, é rapidinho ali, é o TikTok que tem que ser não sei o quê. Então, de uma certa maneira, está se viciando, se viciando e as pessoas estão se viciando em conteúdos muito curtos e sem aprofundamento. É uma nova etapa, mas isso também não é tão legal assim, porque algumas coisas necessitam de mais tempo, inclusive o silêncio. Stepan, para você, Stepan Necessian, qual que é a emoção mais genuína? Ao ler o texto, um bom texto, ao fazer um bom texto, ou ao ver um bom texto pronto? O que te emociona mais? Cara, já me emocionei muito vendo, né? Já me emocionei muito vendo textos assim emocionantes, mesmo bem ditos e tal. Agora, eu acho que é vendo. Você gosta de ver cenas de colegas seus? Eu gosto, eu vou muito pouco a teatro, mas... Mas mesmo na TV, você gosta de ver? Na TV eu gosto de ver, eu assisto, eu gosto. Quando tem um trabalho bom, é uma alegria ver. Stepan, as duas perguntas finais. São 50 anos de carreira, talvez um pouco mais, se você contar o Marcelo. Sei lá quantos personagens em cinema, teatro, televisão que você fez. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que essas 100 vidas que você viveu, ou mais, acrescentaram à vida do Stepan homem? Você teria uma trajetória diferente se, de repente, não tivesse pintado aquele convite para fazer o Marcelo Zona Sul e você continuasse na gráfica? Você teria uma evolução diferente? Eu acho com toda certeza que sim. Eu teria alguma coisa boa. Eu sempre acreditei que qualquer destino seria bom, porque a vida, para mim, ela é feita de alegria e sofrimento o tempo todo. Eu tenho alegrias e sofrimentos. Então, em qualquer lugar você vai ter alegrias e sofrimento. E depende de como você leva isso para frente. Eu ia levar de uma maneira boa. Agora, eu não tenho a menor dúvida, eu sou extremamente grato por Deus ter me dado essa profissão, essa possibilidade infinita. Eu vou até falar aqui em primeira mão para você. Um dia desse eu tive um insight, brinquei até com o pessoal que eu estava gravando, falei, pô, você sabe que eu tive um insight de que como é que apareceu o ator na vida, né? Que Deus fez o mundo e deu lá uma função para cada um. Você vai ser militar, você vai ser jornalista, motorista, médico, você vai ser isso. Quando ele deu função para todo mundo, ele olhou assim, ainda faltava um pessoal, e ele falou assim, vem aqui vocês, olha, vocês não vão ser ninguém, vocês vão ser atores, mas, em compensação, vocês vão poder ser todos os outros que existem. Então, e como disse o Matheus Nascimento, agora então vão e divirtam os outros, né? Vai divertir todo mundo. Agora, então, para mim é muito isso, essa possibilidade, a coisa que mais me emociona e me apaixona é você ter uma profissão que você precisa de verdade, senão você não é um ator, você precisa estar aberto para todos os personagens, seja ele qual for, seja o mais escroto, o pior, um escroque, seja um papel de Jesus Cristo, seja o que for, mas você tem que ser honesto e fiel com essa possibilidade. Quando você faz isso, você aceita o ser humano da maneira que ele é, com as suas glórias e imperfeições. Compreendeu? E aí, sim, você fazendo isso, eu só posso agradecer a Deus essa oportunidade de ser tudo de bom sem ser só bom e ser tudo de ruim sem ser só ruim. Você está dizendo para mim, então, que o ator fez o homem um pouco mais feliz?
Faz, né? Faz e salva muito homem. Ele ajuda muito, porque vendo o trabalho dos atores que muitas pessoas se conhecem, percebem coisas que estão ali que ele já acha que não poderia viver nunca. O ator faz com que isso se desprenda dele, que ele veja, inclusive, que ele não está sozinho no mundo, porque o que o ator faz, na verdade, é companhia. Verdade. Esteban, sempre faltam perguntas, sempre faltam... às vezes por falta de tempo, às vezes propositalmente, para poder te chamar uma próxima vez. Te agradeço muito e quero encerrar te perguntando o seguinte: com os olhos da generosidade, se eu perguntar para você assim, quem é Stepan Nercessian? O que você me responderia? Rapaz, eu tenho sido, né? Eu estou sendo alguém que, cara, tenta assim, demais acertar. Tentei a vida toda ser legal com as pessoas, poder ajudar, mas alguém extremamente preocupado e apaixonado pelo ser humano, né? Preocupado com as relações que estão se estabelecendo, uma pessoa completamente inconformada com a miséria humana, com a miséria material. Acho uma farsa esse sistema que a gente vive, essa coisa de estar vivendo ao lado de quem está passando fome, ao lado de quem está sem teto, sem apoio, sem caminho, sem perspectiva, e com tanta violência, com tanta coisas assim, que não são nem... São crimes desumanos, né? São barbaridades, atrocidades que estão sendo feitas, e, como diz o outro, não é por monstro, não, está sendo feitas por pessoas iguais a gente. Iguais a gente. E a gente um pouco fechando o olho e começando a normalizar tudo isso. Então, eu fico num pontinho de nada, de um insignificante, tentando fazer um contraponto a tudo isso ainda, na medida do possível, lutando para ter força, paciência, coragem, para não deixar a peteca cair, para não achar que está tudo normal. Não está nada normal. E posso te dizer o seguinte, que comigo você foi exatamente tudo isso que você falou, muito mais do que o Felipe falou, e o Felipe só falou bem. Você foi muito, muito, muito atencioso, muito carinhoso, te agradeço por isso. Espero que você tenha gostado da entrevista, eu gostei bastante. A gente sempre aprende conversando com vocês, com as coisas que vocês têm para passar para a gente. Te agradeço imensamente, viu, Stepan? Sou eu que agradeço, eu também fico muito feliz. Eu me esforço sempre para, quando faço um papo assim, como esse que nós fizemos aqui, de aproximar o máximo da verdade, do que eu estou sentindo, do que eu penso mesmo, para não ficar um estereótipo das coisas, tá tudo falando. Então, é isso que eu tento, porque isso pode ser útil para as pessoas. Eu acho que você conseguiu passar isso, sim. Você conseguiu passar bastante verdade nas tuas respostas. Muito, muito, muito obrigado, viu, Stepan? Sou eu que agradeço. Um beijo para você. Outro. Só que eu estava lavando roupa de homem. Me respeita, minha flor. Como vai, franguinha? Tudo bem. O velho comprou as terras? Conversa. O velho não abre a mão nem para matar mosquito. De onde vocês são? Sei lá. A gente tá com o pé sangrando de tanto caminhar. A gente vai para São Paulo. Marreco! Marreco? É. Olha, o velho tá gostando de você. Tirando a espinhela caída e o esfregão que você vai dar nele. Acorde, cara! Não vai dormir, pai?
Já ligaram em Guariba? Não, ainda não. Estou esperando eles ligarem. Para. Maneira na bebida, pai. Pai, conseguiu o carro? Tá aí fora. Agora eu preciso do uniforme do senhor. Cadê? Pra quê? Ué, porque você é o motorista do Dr. Carlos Vieira. Cadê o uniforme? Tá lá dentro. E ele? Tá se aprontando há mais de meia hora. Tua mãe tá lá ajudando ele. Mas você ainda vai ter que falar com o juiz. Mas, felizmente, agora não mais como réu. Tua situação melhorou muito. Você agora é testemunha. E de acusação. Como é que tá o João Silvério? Deprimido. Você sentiu na carne como é ruim ficar ali naquele xadrez, né? Você não sai com esse homem, Gilda. E se me desobedecer, você deixa de ter minha filha. Eu já disse que não sei de nada, inspetor, nada. Mas nem um suspeito, algum dos filhos, por exemplo? Bom, tem um dos filhos chamado Arnaldo que as pessoas dizem que ele... Bandido? Se o senhor pensa assim, então por que o senhor não investiga e me deixa um pouco em paz, hein? Porque pra mim todos são suspeitos até prova em contrário. Depois, como é que eu posso investigar um sujeito que está foragido há não sei quanto tempo? Pelo que eu sei, inspetor, esse é o trabalho da polícia, né? O jovem está me saindo muito arrogante. E eu não gosto disso. Você conhece peixe? Não. Conhecer peixe mesmo, quem conhece é meu primo. Os peixes é que me conhecem, eu não posso sair que eles ficam, ô Chico. Tá bom, tá. Qual é seu nome? Chico. Chico. O sobrenome, como é que é? O pessoal aí me chama mesmo, me chama mais de Bagre. Chico Bagre. Primo do Chico Bagre. É isso? É, chefe. Cadê o maluco? Pra onde ele correu que eu pego? Quem te chamou aqui? Ué, os gritos. Não tava tendo um assalto aqui? Isso são trajes de motorista? Ô, rapaz, pra socorrer uma dama, qualquer traje serve. Até pelado. Desculpa, dona Loreta. É que eu tô assim porque eu tava lá no meu quarto preparando a minha mudança. Que mudança? A senhora não tá sabendo? Eu moro longe de Parca, sabe? Então, dona Ursa acha melhor ter um motorista residente. Quer dizer, é pau pra qualquer hora. Posso lhe dizer uma coisa? Diga. Há muito tempo que eu não me sentia assim. Tão tranquilo e tão feliz. Eu preciso lhe agradecer. A senhora conseguiu minimizar um pouco a minha dor. É muito gentil da sua parte me dizer isso. Não lhe pareceria atrevimento meu se eu fosse visitar a moça no cabaré? Há muito tempo que eu não me sentia assim. Foi muito bom dançar com você. Muito especial. Me trouxe sentimentos muito bons. Lembranças, assim, muito fortes. Até emociona a gente. Filho da puta. Filhos das putas. Filhos das putas transformando arte em investimento. Você entende do mercado? No caso, sou filha de um filho da puta. Ali, ó. Papai é uma creia mais nova que eu. Atende lá, Isaías. Celular da sua filha, eu não vou atender. Ué, atende, pergunta quem é, diz que ela tá no banho. Diz você.
tão preocupada com a Manuela. Todo dia eu rezo para ela encontrar alguém. Ah, então vai ter que rezar muito mais. Mas a culpa não é da Reza e nem da Manuela. Os homens hoje em dia não são tão legais. Ela enjoa rápido. Mas a Sandra, sua outra filha, casou. Foi para Portugal com meu neto. Mas qual o problema da Manuela não se casar? Isso é alguma doença? Normal. Um garoto independente. É até bom que ela fique aqui com a gente. Ajuda a pagar nossas contas.